Voltamos a apresentar o programa Em Foco. Eu sou Marcelo Regis, eu estou agora na sede da LUDE Arquitetura, esse escritório que tem como principais profissionais as suas titulares. Estou falando da Diane Copersini e de Lu Mesquita, que vocês bem as conhecem através do programa Em Foco, de suas obras que são maiores ainda do que as próprias arquitetas, são o trabalho de vocês. E, aliás, um trabalho muito louvável, motivo pelo qual eu estou vindo aqui para a gente conversar hoje sobre acessibilidade. Um assunto muito importante, muito sério, que o governo tem que estar de olho nisso, as pessoas, a sociedade e, sobretudo, os arquitetos. Aliás, é o que vocês estão fazendo, acessibilidade. A acessibilidade é a maneira da inclusão natural das pessoas que necessitam de um acesso especial. Porque a população ela precisa ter o acesso a tudo com autonomia. E ela precisa se sentir digna, a pessoa ela tem que ter o princípio de dignidade de ir e vir aonde ela bem quiser, sozinha. Isso, o arquiteto tem que ter esse pensamento. E vocês, eu estou sabendo que vocês são especialistas nisso aí, porque fizeram cursos em São Paulo voltado a esse segmento, acessibilidade. Isso é muito importante, eu quero parabenizá-las. Isso, nós fizemos um Master em Arquitetura, que aborda um pouco de tudo. Uma escola, clínicas, hospitais, residências, decoração. E também a gente fez um curso de extensão só de acessibilidade em São Paulo. Então esse curso foi muito importante porque a NBR 9050 ela saiu ano passado, 2015, me desculpe, foi em 2015 que ela saiu. Então a gente precisou se atualizar nessa nova norma, que mudou algumas coisas, e aí isso é muito bom, a gente sempre está como profissional atualizado. E hoje em dia, tanto no comércio como em alguns casos residenciais, você tem que estudar muito bem sobre acessibilidade, porque a prática ela é muito mais importante do que a teoria, Então nossas normas elas acabam sendo grandes e a gente tem que estudar cada fato de uma forma. Muito bem, isso seja para residências ou para o comércio ou então para uma obra muito maior. Aliás, a própria urbanismo já exige isso. Eu estou vendo ali, Lu Mesquita, um banheiro. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse projeto seu. Então, esse banheiro aqui foi um cliente muito bacana nosso, que ele já quis adequar a casa dele, adaptar a casa dele para ou sua mãe, ou sua avó, que agora a avó dele ela teve que ser hospitalizada, então ele ficou preocupado porque ela teve que usar a cadeira de rodas durante um período. Então, como ele foi reformar a casa dele, ele aproveitou esse período para ampliar o banheiro, que era menor. Primeiro nós tivemos que quebrar algumas paredes para aumentar o espaço do banheiro. A gente colocou algumas barras de apoio adaptadas, Nós colocamos uma cadeira, que essa cadeira ela é retrátil, E aqui no lavatório nós colocamos na altura correta. Ele não quis barra de apoio para o lavatório, porque é obrigatório ter uma barra de apoio. Mas no caso dele ele não quis. Ele preferiu deixar as barras de apoio só no chuveiro e no vaso sanitário, para dar esse apoio maior. Além dessa residência, você também tem outro projeto comercial, Isso, nós temos, Nós fizemos um projeto de uma escola esse ano, certo? E aí nós tivemos que adaptar desde o estacionamento até o acesso principal, até os banheiros, as portas também de cada sala de aula, que nós sabemos que o vão livre mínimo que tem que ter dessas portas é de 80 centímetros, então a gente teve esse cuidado, esse zelo, para fazer essa adaptação. E também na comunicação visual, porque não adianta a gente adaptar os acessos, nós também temos que adaptar a comunicação visual, então trabalhar sempre com placas em alto relevo, em braille, para o deficiente visual, porque por incrível que pareça, a maioria das pessoas com deficiência é de deficiência visual, Então a gente pensa sempre no cadeirante, Mas a gente tem que ter a preocupação com o design universal. O que é o design universal? É a grávida, é o idoso, é a pessoa que também acabou de ter um acidente, então está com mobilidade reduzida, Ela está andando com a bengala. Então nós temos que pensar em todos eles. Então por isso que a gente chama no design universal. Aliás, também você tem um projeto aí de uma clínica que eu tinha observado com acessibilidade, quer dizer, a clínica que se preocupa com aquela grávida ou aquela pessoa que está com aquela necessidade especial naquele momento, mas que precisa ter acesso rápido e seguro. No caso dessa clínica foi um caso à parte pelo fato que lá é reforma e ampliação.
Então, nós tivemos que ampliar a parte superior, aumentar a quantidade de salas, né, que isso foi pedido no programa de necessidades, e aí a gente teve que colocar uma plataforma elevatória, porque aí não pode só a escada. Ou você põe uma rampa acessível, ou você põe uma plataforma ou um elevador. Então, a gente achou melhor adaptar com a plataforma elevatória, que tem um custo mais baixo um pouco do elevador. E aí tivemos outras preocupações com piso tátil, né, com a vaga do portador. Tivemos também a questão dos assentos, você tem que saber qual o assento que aquela pessoa vai sentar. Então tem o obeso, por exemplo. O assento do obeso ele é maior do que uma poltrona comum, né? Então a gente também teve essa preocupação e a gente tenta fazer o melhor com nossos projetos, né? Não só com preocupação disso ser aprovado nos órgãos, mas nossa preocupação maior é de que isso leve as pessoas a acessar e isso seja algo da teoria que funcione na prática. O mais importante é a prática. Sem dúvida alguma. São profissionais que se preocupam com os seus clientes, instruindo-os a conseguir fazer um excelente projeto, não só para eles, mas para a geração futura, que sempre tem pessoas que vão envelhecendo e precisam. Bom, Di, eu preciso que você agora converse com o meu telespectador dizendo como é que eu faço para falar com a Lu de arquitetura, com a Di e com a Lu sobre outros projetos. Eu tenho certeza que muitas pessoas agora se interessaram por essa matéria. Qual o contato que fazem com vocês? O nosso escritório tem a página LUD, o contato pode ser feito pelo nosso Facebook, pela nossa página, ou no nosso telefone do escritório, é o 6993456896 ou o 8449-2588. Que legal. Agora, muito melhor do que eu e elas, a gente comentar sobre esse assunto, é a gente conversar com uma pessoa que é um referencial em acessibilidade, é uma pessoa que tem uma história feita e uma pessoa que desde criança, em função do nascimento com poliomielite, ela já enfrenta esse problema e graças a trabalhos como o da Lu e da Di, consegue viver muito melhor com qualidade de vida e com dignidade. É a Rocilena Marcolino que está lá na entrada principal aqui do escritório, tomando um cafezinho que já é tradicional aqui no escritório LUD, e a gente vai conversar com ela sobre isso. Melhor para falar sobre esse assunto, não haveria pessoa como essa aqui. Rocilena Marcolino, ela que é uma grande profissional do serviço público, ela que há 20 anos conquistou um feito inédito para o esporte paralímpico. Ela representou o Brasil, esteve em Londres, tem uma história muito bacana e estou feliz em vê-la aqui novamente, Rocilena, porque você é um dos referenciais que conseguiu, ainda que com essa deficiência, você conseguiu ser coisas, aliás, conseguiu alcançar, fazer coisas que muitas pessoas não conseguiram. Então a gente está com a pessoa certa para falar sobre acessibilidade e a importância dela nesse contexto arquitetônico. Com certeza. A gente agradece essa deferência, né, a meu respeito, mas de fato a gente vem lutando para que a acessibilidade seja algo universal, porque o desenho universal pela arquitetura recomenda que seja realmente algo para toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cidadão tem acesso a tudo, né? E aí, quando se trata de arquitetura, você pensa assim, o profissional de arquitetura, qual a importância dele nesse processo? Muito grande. A gente tem ali a certeza e a confiança de um profissional que está habilitado para dizer da verdade daquilo que é correto. No que tange a acessibilidade, a gente vê aí a questão milimetricamente feita, né, para que não haja nenhum erro no que tange a funcionalidade do projeto. Eu, por exemplo, estou planejando uma reforma em casa e aí não hesitei em contratar uma arquiteta, considerando que ela vai fazer de acordo com a minha pessoa, a minha necessidade, né? Afinal de contas, é personalizado, é personificado um projeto arquitetônico, mas ao falar do projeto público, a gente também lembra da diversidade, que é fundamental, e aí a arquitetura ela tem um papel fundamental nisso aí. Bacana, exatamente isso. Pensar não somente a pessoa que vive com a deficiência de se locomover, mas também aquela que eventualmente
está passando por um problema, está numa cadeira de roda por alguns meses, ou então com uma muleta, alguma coisa assim que não permite. E isso é muito importante, e também não só na arquitetura não, no transporte urbano também, no acesso ao urbanismo da cidade, tem que estar preocupado com isso, né? É verdade. As NBR que nós temos, especificamente a 9050, ela de 2015, bem recente, por sinal, ela contempla todas essas mudanças que são necessárias para que ainda não está adaptado. O comércio, os órgãos públicos, né? As casas como restaurante, bares, enfim, que tem um pessoal de circulação muito grande, né? A circulação pública é muito grande, elas precisam estar adaptadas a essa situação. É aquilo que você falou, Marcelo, quando a pessoa não tem a deficiência, com certeza ela vai envelhecer. E se ela não perecer no meio do caminho, ela vai precisar de alguma adaptação até mesmo dentro da casa dela. E aí a arquitetura, vou te contar, viu, é a diferença. Legal. E isso significa que desde a entrada da casa, desde a sala até o banheiro, você tem que adaptar para dar acesso a essas pessoas, né? E o projeto arquitetônico da LUDE contempla isso, e isso é muito importante na hora que você escolhe o seu arquiteto. Eu sou Marcelo Regis, após o intervalo comercial eu continuo com você.